A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. É um prazer estar com vocês na noite desse dia, né? Aqui presente aqui com vocês. Eu quero deixar uma palavra para a igreja, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 14 em diante. Onde o título da mensagem dessa noite é Uma Geração de Luz. Ontem tivemos um culto maravilhoso, o culto das crianças. Foi um sucesso, foi uma bênção, onde as crianças compareceram em peso, e vários outros irmãos, com o título Eu Sou a Luz do Mundo. E hoje eu quero trazer uma mensagem intitulada Uma Geração de Luz. Onde lá em Mateus capítulo 4, verso 14 em diante, nos diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Náftali, terra do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra de Deus, ela está repleta de momentos especiais, e esse é um daqueles. É um dos momentos mais especiais que tem na palavra do Senhor. É onde o Senhor Jesus, ele está prestes a se revelar ao mundo. Aqui, o autor do livro, Mateus, o apóstolo do Senhor Jesus, ele cita o profeta Isaías, que viveu há mais de 700 anos antes do Senhor Jesus. E já ali o profeta Isaías, ele fala, e o Mateus confirma, pela vivência que ele teve no lugar, que havia trevas naquele lugar, havia trevas naquela região. Trevas essas que as pessoas podiam sentir e estava ali como uma sombra de morte sobre as pessoas. A Galileia não era um simples lugar, era um lugar bem movimentado. Tanto que aqui no texto nós vemos no versículo 15 falando Galileia dos gentios. Era um lugar movimentado. Ali onde o Senhor Jesus viveu, era um lugar, assim como toda a nação de Israel, um lugar influenciado por três grandes culturas. Nós temos a cultura judaica, que é a cultura normal daquele lugar. Temos um governo, que chegou ali logo depois, um governo conquistador, que é o Império Romano. E temos a cultura grega, que veio junto com os romanos para a terra dos judeus. O Senhor Jesus, ele cresceu ali. O Senhor Jesus, ele teve uma infância normal, teve um nascimento abençoado. O nascimento do Senhor Jesus foi um milagre. Glória a Deus por isso. E nós vemos que o primeiro homem perfeito que Deus criou foi criado entre os animais. O segundo homem perfeito, o segundo Adão, ele nasceu entre os animais, ali numa estrebaria, no meio ali dos animaizinhos que estavam recolhidos num estábulo. E Jesus, quando nasceu, foi colocado dentro de um coxo, que nós gentilmente chamamos de manjedoura. Mas era um coxo, de colocar feno para os animais. E Jesus estava ali no curral de animais. Não havia lugar aonde era hospedaria. E agora, se o primeiro Adão veio entre os animais, o segundo Adão também veio, mas de uma forma muito abençoada. Jesus teve uma infância normal, cresceu como um bom menino judeu, teve a educação formal dos judeus com sua família judia, e ali ele ajudava seus pais, brincava com seus irmãos, porque o Senhor Jesus, ele teve alguns irmãos, Maria teve alguns filhos depois de Jesus, e ele cresceu como um bom rapaz, aprendeu o ofício com José, o ofício de carpinteiro, mas chegou o momento dele se revelar ao mundo. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 52, nós vemos que o Senhor Jesus, ele cresceu, se tornou um homem, onde ali o servo do Senhor, ele diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. A sabedoria do Senhor Jesus logo é revelada com 12 anos de idade, quando seus pais pela primeira vez o levaram a Jerusalém. E
Quando eles foram embora, tinham que fazer todo um cerimonial. Os pais pensaram que Jesus estava indo junto com eles. Depois de um dia de caminhada, logo viram que Jesus não estava junto. Pensaram que ele estava junto com os parentes. E não estava. Então voltaram para Jerusalém. Depois de 3 dias encontraram Jesus no meio dos doutores, fazendo perguntas, respondendo perguntas. E todos estavam admirados da sua sabedoria. E o Senhor Jesus, logo de início, ele tinha uma sabedoria bem prática, sabendo responder, falando com bastante calma, paciência, com a imensa sabedoria. E também cresceu em estatura e graça. E logo ele demonstrou sabendo lidar com o ser humano, trazendo palavras de graça, palavras que encontram seus corações. E agora a palavra do Senhor nos fala, e aqui, logo ali em Mateus, capítulo 4, verso 14, como nós já lemos, ele se revela ao mundo. No livro de Mateus, capítulo 4, no verso 1, a palavra do Senhor nos fala que Jesus foi batizado por João e logo ele foi levado ao deserto, onde a palavra do Senhor nos diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi batizado por João, logo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali, depois de 40 dias, jejuando, orando, o inimigo se apresentou. E aqui nós vemos um momento onde Jesus, a verdadeira luz do mundo, confronta-se com o diabo, que é o príncipe das trevas. Naquele embate entre a luz e as trevas. O inimigo tentou seduzi-lo, tentou rebaixar ele ao simples nível humano, pensando que ele era um ser humano comum, apenas um ser humano especial. Mas o inimigo não prevaleceu sobre ele, porque toda vez que ele vinha com uma tentação, ele vinha com algum argumento, o Senhor Jesus rebatia com a palavra de Deus, jogando ali as trevas por terra. E logo o Senhor Jesus, ele nos mostrou que não importasse o quanto as trevas investissem, a luz de Deus iria prevalecer. Iria estar desfazendo por terra toda a obra do inimigo, e o inimigo não pôde prevalecer sobre o Senhor Jesus ali em forma humana. E isso para nos mostrar que Jesus, a verdadeira luz do mundo, é a luz que prevalece sobre as nossas vidas. Aleluia! Esse é um momento muito especial, porque logo começou na vida daquelas pessoas um ministério de milagres, um ministério de poder, em que o Senhor Jesus ele foi de encontro à necessidade daquelas pessoas, assim como hoje ele vem de encontro às nossas necessidades. Como nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Estamos vivendo num mundo bastante caótico e a palavra de Deus ela não tem escondido isso de nós. A palavra de Deus nos fala que esses seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, onde as pessoas, em maioria, estariam tapando seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Onde as pessoas hoje se perguntam: alguém se importa? Será que as drogas, a enfermidade, a angústia, a depressão vai prevalecer sobre as pessoas? Será que a violência, o terrorismo, eles vão ser mais fortes? As pessoas estão cheias de preocupações nas suas cabeças. Mas nós somos pessoas que somos chamados por Deus para fazer a nossa luz, a luz de Deus em nós, brilhar nesse mundo de trevas. Aleluia! Nós temos chamado nas nossas vidas, nós temos chamado para cada um de nós. Ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 em diante, a palavra nos diz: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Existem diversas pessoas por este mundo precisando de uma palavra. E aqui o Senhor Jesus, ele nos delega autoridade para levar a luz dele a essas pessoas. Ontem, teve o culto aqui das crianças, onde a palavra principal foi o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, onde o Senhor Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. E agora o Senhor Jesus, ele nos diz, vós sois a luz do mundo. Alguém pode dizer para Jesus, mas, Senhor Jesus, eu pensava que essa era a sua função. E agora ele diz, mas essa é a sua função também, porque eu estou te delegando autoridade. E o Senhor Jesus, ele, se você pegar os evangelhos para ler, os 4 evangelhos, você vai ver o Senhor Jesus, ele delegando autoridade para os seus discípulos, para os apóstolos, para a igreja, ele delega autoridade para nós também, para nós irmos anunciar a sua palavra. Através de uma ministração, uma palavra de evangelismo, através de uma visita. Como é importante nós fazermos visitas. Nós irmos até aquele que, por um tempo, está impossibilitado de vir à casa do Senhor e ali levar uma palavra de consolo para aquela pessoa. Graças a Deus tivemos essa oportunidade, algumas vezes ali em Curitiba, onde durante um tempo estive visitando um senhor, o seu Palmiro, ele estava com câncer terminal e logo de início eu tinha sido levado por um colega de trabalho, ele pediu para eu lá fazer uma visita. E nisso, o pastor José Antônio tinha ido com a pastora Ana Lúcia, lá em Curitiba. E eu chamei eles para estar fazendo aquela visita conosco, comigo, com esse meu colega de trabalho. E nós fomos lá visitar o seu Palmiro. Fizemos uma oração normal, oração rápida. Quando voltamos para minha casa, Deus usou o pastor para me falar que era para eu voltar lá, uma próxima visita, e fazer o apelo. Eu voltei lá, conversei com ele. E ele era um católico do pé roxo. Católico mesmo, não era aquele bota católico, aquele que o passa o IBGE na porta e pergunta, qual a sua religião? Aí a pessoa fica pensando, bota católico aí. Não era desse tipo, era católico do pé roxo mesmo, católico mesmo. E ali eu cheguei para conversar com ele, eu comecei a falar com ele e disse, olha, o senhor foi batizado na igreja católica, o senhor frequentava as missas, passou pela catequese, pela crisma. O Senhor é conhecedor da palavra, o Senhor conhece a obra do Senhor Jesus. E ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, formou a sua igreja, a princípio com os 12 discípulos, morreu crucificado, ressuscitou o 3º dia e subiu aos céus. Então eu quero perguntar ao Senhor, se o Senhor nessa noite, se o Senhor nessa tarde deseja aceitar Jesus, deseja confirmar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele mesmo instante, ele parecia até aqueles texanos dos filmes americanos, assim, botou as 2 mãos assim no braço da poltrona e falou, sim, eu quero. Falou desse sentido. Dali em diante, uma vez por semana, eu ia visitar ele levando uma palavra. Eu só fiquei sabendo depois da morte dele, acho que uns 4, 5 meses depois, e, na verdade, ele não podia me receber de maneira nenhuma sentado na poltrona dele. Era um esforço que ele fazia. Eu ligava antes, avisando que ia fazer uma visita, e ele fazia um esforço para levantar da cama e sentar na poltrona, para ele estar me recebendo. E ali ele ouvia a palavra, e a esposa dele perguntava, você realmente vai levantar, vai fazer esse esforço? Não, eu vou fazer esse esforço, vou sentar lá na sala, vou fazer sala para o Ked, porque ele está vindo falar uma palavra para mim, está vindo orar por mim. Vou fazer esse esforço. Foi uma benção, graças a Deus. Houve muitas outras experiências, não foi só a visita. Nós também temos o hábito de orar por pessoas. Houve também um caso de um rapaz, num curso que eu estava fazendo,
no Senai à noite, onde tinha um rapaz que ele logo depois que saía do curso, ele ia para o trabalho. Mas ele estava bem perturbado naquele dia. Ele comentou com os amigos dele que havia coisas estranhas acontecendo no trabalho dele. E o pessoal não estava ligando muito. Estava dizendo, isso deve ser coisa da tua cabeça. Nossa, sinistro. Eu cheguei para ele e perguntei, rapaz, o que está acontecendo lá no seu trabalho? Que você está falando aí com os seus amigos? E ele disse que estava acontecendo coisas estranhas na fábrica onde trabalhava. As máquinas estavam ligando sozinhas. A cozinheira havia falado que passou um homem pela catraca do refeitório e ela saiu de dentro da cozinha e falou com ele, amigo, ainda não está na hora da ceia, não. Que a refeição da meia-noite é ceia. Da meia-noite até as 3 da manhã. Ela saiu de dentro, viu o homem passando, saiu de dentro da cozinha, foi ao encontro dele. Cadê o homem? Ela, outro dia, cozinhando, viu uma criança passando pela catraca, correndo. Aí ela, que funcionário é esse que trouxe criança para cá para dentro? Aí ela saiu lá de dentro, outra cozinheira, se não me engano, foi olhar, mas cadê a criança? Aí ela pensou, deve ter passado por debaixo da catraca, né? E ela saiu para a fábrica, perguntou, encontrou esse meu colega, e perguntou para ele, ô Luiz, você por acaso viu a criança, passou gritando, correndo por aqui? Não vi criança nenhuma. E as máquinas continuavam ligando sozinhas. Aí ele pegou e falou isso para mim. Tá, beleza. Já sei o que é. Pode deixar que eu vou chegar em casa? Agora não dá para orar aqui não. Mas eu vou chegar em casa, eu vou falar com a minha esposa sobre isso, nós vamos fazer uma oração. Isso daí vai acabar, rapaz. Porque aonde nós trabalhamos, essas coisas não podem estar junto com a gente. Eu cheguei em casa, meu Deus, eu acordava 5 horas da manhã, chegava em casa para dormir 11 horas da noite, às vezes eu dormia meia-noite, morto de cansaço. Ali fizemos uma oração bem simplesinha, onde nós repreendemos aquele mal. Beleza, fui dormir. Dormi não, desmaiei na cama, bem dizer. Estava morto de cansaço. E aí acabou que passou uns 3, 4 dias, não perguntei nada. Agora, nós havíamos orado, nós como igreja do Senhor ali, ele passou por mim, rapaz, eu esqueci de te falar. Aí eu, e aí, o que houve? Nossa, depois daquele dia que eu conversei contigo, acabou o problema. Ninguém viu mais nada no trabalho, nenhuma máquina mais ligou sozinha. Acabou o problema, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então é isso que Deus veio fazendo nas nossas vidas, lá em Curitiba. E Deus tem abençoado grandemente, onde nós temos orado por pessoas, onde nós temos feito visitas. A obra ainda não começou, estamos esperando o Senhor enviar investimentos para que nós possamos começar a obra lá, mas a igreja está sendo representada. E nós temos procurado levar a palavra do Senhor naquele lugar e tem sido uma bênção, graças a Deus. Agora, por último, nós fizemos uma visita onde a minha esposa tinha falado comigo, estava querendo muito fazer uma visita na casa da pessoa, mas estava esperando uma oportunidade. E a minha filha tinha tido um sonho profético, onde Deus falava com ela que era para ela ir conosco fazer a visita na casa daquela pessoa. E nós fomos. Encontramos lá a pessoa que nós queríamos encontrar, não encontramos. Mas quem nós encontramos era uma pessoa que nunca tinha oportunidade de falar conosco. Sempre nos cumprimentava, mas não tinha oportunidade de falar. E naquela noite aquela pessoa falou. Mas colocou para fora, desabafou ali, conversou conosco e foi uma bênção, graças a Deus. Então são coisas como essa que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu creio que Deus está fazendo na vida de pessoas aqui presentes e quer fazer na vida de muitos outros e quer fazer constantemente. Onde o Senhor deseja nos usar para levar a sua luz a pessoas que estão precisando de uma palavra. A pessoas que estão precisando de oração, estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma ministração em suas vidas. E nós temos um mundo onde tem sido muito afetado pelas trevas. Mas o Senhor tem nos mostrado em sua palavra que as trevas não podem prevalecer.
sobre a luz. Porque o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. E onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Ainda que nós passemos por dificuldades, nós passemos por problemas, muitas vezes, essas lutas que nós estamos passando, eu acredito que as lutas, todas as lutas que nós passamos, é para aprendizado. É para nós adquirirmos experiência na presença do Senhor e para que nós possamos falar com propriedade quando nós abrimos as nossas bocas. Para que nós possamos provar às pessoas que estão diante de nós que o nosso Deus é fiel nas nossas vidas. A palavra do Senhor lá em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 8, ela nos diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que haja trevas ao nosso redor, o Senhor será a nossa luz. Nós precisamos fazer brilhar nossa luz no mundo de trevas. Nós temos hoje uma oportunidade imensa de poder ter uma Bíblia, ler a palavra do Senhor e anunciar o Evangelho abertamente. O Evangelho ainda não foi proibido no Brasil, mas o inimigo está lutando por isso. Então, enquanto nós temos oportunidade para trabalhar para Deus, vamos fazer isso. Vamos levar a palavra, vamos orar, buscar o Senhor. Eu já vi muitos crentes falando para mim: ah, mas a gente prega, mas as pessoas não têm se importado. Ele mostrou um certo desânimo, assim como outros. Mas nós que estamos buscando o Senhor, nós que estamos orando, o Senhor deseja nos revelar pessoas que vão ouvir, pessoas que estão com os ouvidos abertos. Não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para os discípulos. Eles, quando anunciaram a palavra de Deus, eles estavam num mundo agressivo, um mundo de violência, um mundo politeísta, e as pessoas adoravam e sacrificavam a vários deuses. Não é muito diferente dos nossos dias. A cultura mudou um pouco, mas o ser humano não mudou muito. O Senhor Jesus, ele havia nascido num país onde estava sendo influenciado por três culturas, que era a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Estava um negócio meio misturado, onde a língua que falava era o aramaico, a fé que praticava a fé judaica. O governo que estava no poder era o governo romano. E ali a cultura era a cultura grega. Não tem sido muito diferente dos dias atuais. Mas nós vemos que Deus operou um milagre na vida dos apóstolos, um milagre na vida dos discípulos, em que eles foram, anunciaram a palavra, e Deus usou tudo aquilo que havia a favor da igreja. Na cultura judaica, havia uma sinagoga em cada cidade. A sinagoga é a igreja dos judeus. E ali os judeus já haviam espalhado boa parte da palavra. Os romanos haviam feito excelentes estradas. E a língua grega era falada no mundo ali que havia ao redor. Ali em todo mundo conhecido. Então você vê, embora houvesse essas culturas, que chegava até a influenciar de forma negativa a cultura judaica, a cultura do Senhor Jesus, Deus usou todas essas três culturas a favor do Evangelho. E ainda que haja dificuldades ao nosso redor, Deus tem poder para usar toda e qualquer dificuldade a favor da igreja. Aleluia. Porque o mundo, como o pastor já falou aqui, já pregou uma vez, o mundo pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. E para o nosso Deus não há impossíveis. Nisso, eu gostaria de, para terminar, deixar a palavra lá em Salmos, capítulo 27, verso 1, onde a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Então, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã.
Deus continue abençoando esse ministério, como já tem abençoado. Esse ministério tem sido bênção na vida de diversas pessoas. E eu creio que o Senhor já começou um avivamento nesse lugar. Então, você tem a oportunidade de estar fazendo parte desse avivamento na sua vida. Todo dia de culto, terça, quinta e domingo, nós temos um momento de oração aqui na casa do Senhor, onde nós oramos 1 hora antes do começo de cada culto. Durante a semana, nós temos a oração, que começa às 6 horas, e aos domingos a oração começa às 5 horas. Também, nós temos, várias vezes, é feita a campanha de jejum, onde você pode estar participando deste jejum. Normalmente, o jejum que a igreja realiza, ele se estende até às 10 horas da manhã. Você começa quando você vai dormir e entrega às 10 horas. Nós temos a escola bíblica, a escola dominical aqui, todo domingo às 10 horas, onde você tem a oportunidade de estar aprendendo a palavra do Senhor. Então, por que eu estou citando isso? A oração que acontece antes dos cultos, o jejum que é realizado pela igreja, as campanhas de jejum, as campanhas são realizadas aqui nos cultos e também a escola bíblica, é para que você venha se encher mais de Deus. Para que você venha se encher da palavra de Deus no seu coração, para que você venha receber o Espírito Santo, para que você venha ter a sua vida transformada. Porque, como eu disse antes, a Igreja de Deus, está vivendo dias difíceis na face da terra, dias em que as trevas têm prevalecido no mundo, sobre o mundo. Como a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas as trevas não têm prevalecido sobre a Igreja do Senhor. E você tem a oportunidade cada vez mais de buscar a presença de Deus aqui neste lugar. Aproveite essa oportunidade. Venha, busque ao Senhor. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, lá em Curitiba. Eu creio que foi Deus que nos levou para lá. Não havia muitas condições assim de eu ir, assim, mas foi quando eu decidi, não, eu quero ir. E o pastor fez o convite de nós representarmos a igreja lá em Curitiba. Deus usou uma irmã para se aproximar de mim, e essa irmã pegou e me perguntou: meu filho, você realmente está decidido aí? Sim, eu estou decidido. É o que você realmente quer para a sua vida? Sim, é o que eu quero. Então tá bom, vou te dar as passagens de avião para você. E ela pagou as passagens para mim e para minha família. Chegamos lá, só com as malas de roupa. Deus usou um rapaz que tinha preparado geladeira, fogão, televisão, algumas outras coisas para nós. E aí Deus arrumou um outro rapaz que também logo arranjou uma casa para nós, uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma casa bem grande. Era um sobrado e ainda faltava bastante coisas. E Deus providenciou todas as outras coisas que nós precisávamos. Isso tudo numa semana só. Deus realizou tudo isso. E nós ficamos admirados com o que Deus fez nas nossas vidas. E ainda ficamos admirados ainda hoje com o que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Mas não é só nas nossas vidas. É na vida de cada pessoa que está aqui presente e até mesmo aqueles que não puderam vir hoje. Por isso que Deus é fiel nas nossas vidas, porque deseja fazer a luz dele brilhar sobre as nossas vidas cada vez mais, enquanto nós temos oportunidade para anunciar o Evangelho. Por favor, fique de pé e deixe fazer uma oração junto com você. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por este momento na tua presença, por esta palavra, Senhor, em nossas vidas. E eu oro a ti, Senhor, e te peço que o Senhor venha brilhar cada vez mais a tua luz sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo culto de ontem, onde foi ministrado, Senhor, na vida das crianças, e por esse culto de hoje, meu Pai, onde está sendo, Senhor, ministrado na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.